Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos mais uma vez aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim Novo Mundo. Eu sou o pastor Douglas Oliveira dos Santos, pastoreio esta igreja, juntamente aqui com o pastor Marcos Machado. E nós fizemos uma sequência de estudos da ação de Deus e o comportamento do homem. E nós resolvemos agora estudar o livro de Neemias. E nesse livro de Neemias nós vamos trabalhar a temática vinculada à ideia de que estamos fazendo uma grande obra e você não pode ficar de fora. Antes mesmo de estudarmos a palavra de Deus e introduzirmos, hoje nós vamos fazer um processo introdutório do livro de Neemias. Vamos falar com o Senhor. Coloque a sua vida na presença de Deus, a sua realidade, as suas necessidades, as suas dificuldades. E o nosso Deus, Ele é misericordioso e bom para atender todas as suas dificuldades e todas as suas circunstâncias. Falemos com o Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de glória, glorificamos a Deus o seu santo nome, porque Tu és um Deus bom e misericordioso. E queremos, ó Pai amado, neste momento, rogar a Ti pela vida de cada um, que o Senhor derrame sobre cada um a sua graça, e que cada um possa ver a sua majestade e a sua glória. Colocamos diante de Ti as necessidades e as dificuldades de cada um, seja com a sua família, seja no trabalho, seja na enfermidade, seja sobre angústias, por questões emocionais. Que o Senhor venha visitar a cada um e derramar sobre eles o Teu poder. Que possamos ver a cada dia, ó amada, a Tua majestade, para que possamos cumprir a Tua vontade na face dessa terra. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, dentro dessa perspectiva, estamos fazendo uma grande obra e você não pode ficar de fora. Iremos trabalhar o livro de Neemias. Só que é importante, antes mesmo de entrarmos no propriamente dito no livro de Neemias, nós precisamos entender algumas questões. A primeira questão é que o livro de Neemias, anteriormente, ele era um livro junto com o livro de Esdras, tá? Então, o livro de Esdras e o livro de Neemias é praticamente um livro só, depois que particionaram por causa das narrativas. A união desses três livros conta uma história de três personagens bíblicos que fizeram um papel importante ali depois do cativeiro babilônico, que é Zorobabel, na construção do templo, Esdras, que é na reconstituição da lei no meio do povo, e Neemias, que vem no processo de reconstrução daquela cidade, principalmente dos muros. A gente vai ter aqui alguns conflitos vinculados às concepções étnicas, e esses assuntos nós vamos discutir posteriormente, tá? É importante entender que essas narrativas, essas histórias, estão associadas a personagens que viveram presos no cativeiro babilônico, e esses personagens, eles possuem ali um anseio e um desejo muito grande de restaurar e restabelecer a estrutura religiosa anterior, tá? Então vocês vão perceber que há um padrão bem radical desses personagens, mas nós vamos discutindo isso no processo das nossas aulas. Então, como é que nós vamos trabalhar o livro de Neemias? Primeiro, hoje nós vamos fazer uma introdução histórica desse livro, falar da profecia vinculada ao cativeiro e da profecia vinculada ao retorno desse povo à terra prometida. E nós vamos também trabalhar essa concepção histórica desses personagens no decorrer dos impérios, tá? Então a gente vai entender um pouquinho desse império assírio aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o povo, antes de ser cativo, eles recebem algumas profecias, e dentro dessas profecias, uma profecia muito importante é a profecia de Jeremias, tá? Então acompanhe comigo em Jeremias, capítulo 25, do versículo 9
até o versículo 12, tá? Diz assim a palavra de Deus: Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assombro e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedos e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Todas essas terras virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Observe bem que Jeremias está falando exatamente, se você ler o capítulo 25, você vai entender que a ida desse povo, esse povo que era livre, a ida desse povo para a Babilônia está associado à concepção dos seus pecados e das suas transgressões. Então, mediante os seus pecados e as suas transgressões e a idolatria, a consequência desses atos era exatamente o cativeiro babilônico. E é importante a gente entender uma coisa aqui. Se você vai pegar no versículo 9, você vai entender que Deus vai chamar Nabucodonosor de meu servo, mas lá embaixo ele vai falar que ele vai punir a iniquidade. O sentido que Jeremias coloca em relação a Nabucodonosor é que a vinda de Nabucodonosor, ele vem a serviço de Deus para levar esse povo cativo. E ficaria ali em 70 anos. Alguns teóricos vão dizer que eles ficaram até menos anos do que 70, né? Então, o número de 70 ali seria um número provável do tempo que esse povo ficaria cativo e que Deus buscaria restaurar essa nação. Então, observem bem que quando esse povo estava livre e cometeu todos esses pecados, há uma revolta ali, um confronto entre os babilônicos e os assírios, e não um confronto direto, mas quando há a queda dos impérios assírios, os babilônicos retomam todo o poder. E o que eles precisam? Eles precisam de mão de obra. Então eles pegam os povos e levam para a Babilônia. Chega lá na Babilônia, eles dividem esses povos, alguns em intelectuais, exatamente para poder estabelecer o controle sobre esses intelectuais, e os trabalhadores braçais. Geralmente a gente fala, é dito que esses povos foram para a Babilônia como um processo de escravos, O que a gente precisa entender é que esses povos trabalhavam em regime de servidão. Então eles poderiam construir casas, eles poderiam ter até alguma vida razoavelmente bem sucedida, mas sob o controle e o regime dos babilônicos. Então vai acontecer que durante determinado tempo os babilônicos têm toda uma hegemonia, um poder, um processo de produção, e a Pérsia ela cresce com o seu exército e ela expande em toda a região, tanto da Mesopotâmia como da região do Oriente Médio e no Egito. E eles tomam Babilônia. Ciro, que era o rei, que controlava todas as coisas nessa época, ele tinha uma perspectiva diferente em relação aos outros povos. E a perspectiva de Ciro está muito vinculada primeiro à concepção de que, para se controlar o povo, é melhor deixar que esse povo esteja feliz. Então Ciro, ele resolve não interferir nos padrões culturais das pessoas. A outra
coisa em relação a Ciro é que Ciro vem de uma região menos fértil. Então a ideia de Ciro era que esses povos dominados voltassem para as suas terras e reconstituíssem a sua nação, o seu povo, para que esses povos pudessem produzir e esses povos pudessem retornar, né, como elemento de vassalagem, dinheiro, né, o grão, dinheiro não, né, grãos, para a Pérsia. Então era melhor que esses povos voltassem para a sua terra em vez de ficarem ali na Babilônia. Então Ciro promove essa ação, e a primeira ação que ele vai promover está vinculada exatamente à ação, né, de Zorobabel. Observem bem o que é dito aqui no início do livro de Êxodo. Diz assim, capítulo 1, versículo 1: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor lá em Jeremias, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz, rei da Pérsia, o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, aqui se cumpre a profecia estabelecida por Jeremias, em que o povo agora vai retornar à casa. Só que quando esse povo retorna, não existe mais. Se você lembrar das profecias de Jeremias, a terra seria destruída e ia ser transformada em um padrão de deserto. A grande questão é que, apesar da terra ter sido destruída, né, uma território muito grande, existem vários povos que ficaram. Um desses povos são os samaritanos. Existe ali o povo da região árabe também, que sobe por aquela região. E ali eles habitam naquela terra. Então, quando o povo volta para aquela terra, né, existe uma opção: ou, né, transformar-se em uma única nação, ou, né, haver ali um confronto. E é isso que vai acontecer nessa caminhada desses personagens bíblicos no encontro com esses povos. Então eles vão retornar, vão ter que reconstruir a cidade, e nessa reconstrução vai estabelecer alguns conflitos. O que é importante a gente entender hoje? O que é importante a gente entender é que toda vez que nós praticamos um ato pecaminoso perante Deus, estamos sujeitos à consequência desses atos, né? A sofrer as consequências desses atos. Mas também é importante lembrar que nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia e um Deus de amor. E ele também está disposto a restaurar a vida e as circunstâncias e as nossas situações. E nesse estudo possamos compreender a ação de Deus em nós, compreendendo que, mesmo que pratiquemos algumas circunstâncias erradas, Deus ainda está se inclinando em direção a cada um de nós. E é preciso compreender isso, porque no momento de dor, de angústia e de tribulação, o nosso Deus está disposto a estender a mão. E precisamos ser gratos, precisamos ser fiéis a Ele, porque é dessa forma que Ele tenta nos resgatar. Mas também precisamos ir em direção a Ele, para que possamos servi-lo verdadeiramente. Que Deus abençoe a sua vida e derrame sobre você a sua graça maravilhosa. Amém.